E aí, galera, beleza? Então, aqui é a continuação do ciclo 5, encontro 2, que é a correção da prova, tá bom? É a nossa parte 2, tá? No, na parte 1, eu resolvi até a questão 4 com vocês, tá bom? Até a questão 4. Agora eu vou resolver as demais questões, tudo bem? Vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Então, bora lá, ó. Então, a questão 5, ela fala o seguinte, ó. João Francisco recebeu X reais de salário e saiu de casa para ir no supermercado. No supermercado, ele gastou um terço do salário. Para realizar as compras do supermercado, ele gastou, após realizar, desculpe, gente, após, eu vou resolver novamente, vou ler novamente aqui. João Francisco recebeu X reais de salário e saiu de casa para ir no supermercado. No supermercado, ele gastou quanto? Um terço do salário. Após realizar as compras no supermercado, ele gastou a metade do que tinha sobrado, voltando para casa com R$ 800. João Francisco recebeu quanto de salário? Então a resposta é 2.400. Vamos compreender o que é 2.400. Vou copiar isso aqui. Vou levar aqui por PowerPoint aqui. Então, primeiramente, né? Primeiramente, quanto que João Francisco recebeu de salário? Ele recebeu X. Bom, recebeu X. No supermercado, ele gastou um terço do salário. Então, menos um terço. Menos um terço do salário, um terço de X. Tá bom? Quanto que vai dar isso aqui, né, gente? Quanto que vai dar X menos um terço? Tá bom? Ou seja, um inteiro menos um terço vai sobrar quanto? 2 terços. Tá bom? Por que sobra 2 terços? Por exemplo, eu posso multiplicar, posso dividir o x por 3 e multiplicar o x por 3? Posso. Eu altero a minha resposta? Não altero. Como é que você resolve isso? Duas frações com o mesmo denominador. Conserva o denominador e vai resolver o numerador. Quanto que é 3x menos 1x? 2x. Então, esse valor foi o que sobrou. Sobrou após a compra do supermercado, tá bom? Bom, e ele gastou a metade disso, tá? Então, ele gastou a metade do que tinha sobrado, voltando para casa com R$ 800. Então, quanto que sobrou do supermercado? Do supermercado sobrou 2x dividido por 3. Bom, ele gastou a metade disso. Se ele gastou a metade disso, basta você dividir por 2, ó. Tá bom? Então você pode cancelar aqui o 2 com 2. O que sobrou? Sobrou x dividido por 3. Isso é o que ele voltou para casa, que corresponde a quanto? Corresponde a R$ 800. Então você pode multiplicar 800 por 3, você encontra que x é igual a quanto? R$ 2.400. Bom, tem uma outra forma de resolver isso? Tem, tá? Mas essa é a maneira mais simples que eu achei para passar para vocês, ok? Então, letra C. Bom, vamos para a próxima. Na questão 6 agora, né? A questão 5 tá ok. Na questão 6. Sejam os conjuntos A, formado por 3, 5 e 7, e o conjunto B, formado por 1, 3, 5 e 8. Considerando a relação definida. Relação R, formada pelo par ordenado XY, que pertence ao produto cartesiano A em B, tal que X seja ímpar e Y seja par. Bom, então vamos fazer isso aqui. Vou copiar. Copiar aqui.
Bom, então eu tenho aqui, galerinha, o conjunto A e o conjunto B. E eu tenho a minha relação R. A minha relação R, ela vai ser formada por par ordenado de A em B. Então, o A vai virar o X e o B vai virar o Y. Tá bom? Quem são os pares ordenados? De modo que o X seja ímpar e o Y seja par. Tá bom? Então, inicialmente, você pode fazer aqui, ó, A em B. Produto cartesiano de A em B. Quem vai ser o produto cartesiano de A em B? Então, por exemplo, vai ser o 3 com 1, ó, 3 com 1, depois o 3 com 3, depois o 3 com 5, tá bom? Depois o 3 com 8, beleza? Depois você vai fazer quem? O 5 com 1, depois o 5 com 3, o 5 com 5 e depois o 5 com 8. Depois você vai fazer o 7 com 1, 7 com 3, 7 com 5 e 7 com 8. Bom? E assim por diante. Essa mesma linha. Desses produtos, desses pares ordenados, eu quero que o X seja ímpar e o Y seja par. Então, você vai ter o 3 com 8, o 5 com 8 e o 7 com 8. Então, esses pares ordenados, eles vão formar a relação. Então, é 3 com 8, que mais? 5 com 8 e 7 com 8. Essa é a relação. Bom? Então, nessa relação, eu tenho quantos pares ordenados? Eu tenho 3 pares ordenados. Tá bom? 3 pares ordenados. Então, a minha relação tem 3 pares ordenados. É uma função, vamos verificar? Ó, você tem um conjunto A, que vai ser o X, bom, e o conjunto B, que vai ser o Y, que é a imagem. Bom, então vai ficar assim, ó, 3, 5 e 7. E 1, 3, 5 e 8. Você vai perceber que no primeiro par ordenado, o 3 liga com 8. Depois, o segundo par ordenado, o 5 liga com 8. E no último par ordenado, que é o 7, vai ligar com 8. Bom, quem é o domínio? O domínio é 3, 5 e 7. Quem é a imagem? 8. Bom, então ele fala aqui que R é uma função cuja imagem terá um elemento. Sim, quem é o elemento? É 8. Bacana? Vamos para o próximo. Bom, olha aqui. Então, resolvi o 6, tá ok. Vamos para a 7. Com base na imagem a seguir, ou seja, na figura a seguir, e na relação R está o quê? Você tem um produto cartesiano, onde você de A em B, e onde o A, então, é o X e o B é o Y, você tem vários pares ordenados. E você tem uma lei de formação. Então, observando aqui, né? Observando. É isso aqui também. Vamos passar para cá. Então, galera, vocês têm que perceber o seguinte. O produto cartesiano é A em B. O par ordenado é X e Y. Então, o A vai ser o X e o B vai ser o Y. Certo? O domínio
são os valores de x que estão ligados. E imagem são os valores de y que estão ligados. Bom, a pergunta é, todos os valores de x estão ligados? Todos os valores de x estão ligados? Sim. Uma única vez? Sim. Então, é uma função. Então, a proposição 1 é verdadeira. R é uma função verdadeira. Tá bom? O conjunto imagem é 5 e 6? Não. O conjunto imagem é 2, 3 e 4. Então, é falso. Bom? O conjunto domínio da relação é o conjunto A? Sim. Todo conjunto A está ligado, então é o domínio. Então, verdadeiro. Então, A1 e A3 são verdadeiros. Letra E. Bom? A questão 8 agora. Questão 8. Também bem simples. Passa para cá. Olha, questão 8. Meire alugou uma sala retangular. Essa sala é retangular. Se ela é retangular, ela tem base e altura. E como é que eu calculo a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, base vezes altura tem que ser igual à área. Tá bom? Você sabe que a base é x mais 2. Bacana? E você sabe que a altura é x mais 1. E isso tudo vai ser igual à área, que é quanto? 56 metros quadrados. O que você vai fazer aqui, então? Você vai fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, aqui, ó. X vezes 1 vai ser igual a x. Tá bom? 2 vezes x vai dar 2x. Bacana? E 2 vezes 1 vai dar 2. O 56 está positivo, vem para cá negativa. Menos 56. Isso tudo é igual a zero. Organizando, vai ficar x ao quadrado. Tá bom? 2x mais x vai dar 3x. E 2 menos 54, menos 56 dá 54. Isso tudo é igual a zero. O que vocês estão percebendo aqui, né? Vocês têm uma equação do segundo grau. Vocês vão ter que calcular aqui, galera, o discriminante. Ó. Professor, qual que é a fórmula do discriminante? O discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que vai ser 1, vezes o termo c, que vai ser menos 54. O discriminante, então, vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 54. O discriminante vai dar, galera, 225. Bom? Aí você vai calcular agora o valor de x usando a relação de Bhaskara. Professor, qual que é a relação de Bhaskara? Menos b, quem que é o b? 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Quem que é o discriminante? 225. Raiz quadrada de 225, galera, é 15. Bom? Aí, dividido pelo dobro de a. O a é quanto? É 1, 2 vezes 1, 2. Então, você vai ter o x1. O x1 vai ser menos 3 mais 15, que dá 12. Dividido por 2 vai dar 6. E o x2 vai ser menos 3 menos 15, que dá menos 18. Dividido por 2 dá menos 9. Como eu estou trabalhando aqui com dimensões, o valor negativo não serve nesse caso, somente positivo. Então, o x é 6. Ele quer saber quanto que é a base. A base vai ser x mais 2. Bom? Então, ó, a base é x mais 2. X mais 2 é igual a base. Quanto que é o x? O x é 6. Então, 6 mais 2
você vai encontrar a base. Então, a base é quanto, galera? A base é 8. Bom, letra C. E na questão 9, você também tem uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Olha aqui. João Miguel, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá. Está gravando perfeito. João Miguel é estudante do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele foi contratado para implementar a solução da equação para uma empresa. Sabendo que X é o preço de um produto. Então, se é um preço do produto, o X não pode ser negativo e nem zero. Então, o X tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, qual a alternativa que representa a solução? Eu tenho aqui, então, ó, vocês têm que perceber que você tem uma equação do segundo grau. Provavelmente, vocês vão ter duas respostas. Vocês vão ter o x1 e o x2. Se as duas respostas forem positivas, as duas irão entrar na resposta. Se uma for negativa, só vai entrar positiva. E se tiver só uma negativa, não serve. Se tiver só uma positiva, se tiver só uma e ela for positiva, ela entra. Como eu tenho só um valor, provavelmente uma vai ser negativa, certo? Vamos calcular aqui o discriminante. O discriminante é b ao quadrado, o b é menos 30, menos 4 vezes a vezes o termo c. O termo c é menos 400. O discriminante, galera, vai dar 2.500. E aí você vai calcular o valor de x usando a relação de Bhaskara. Qual que é a relação de Bhaskara? É menos b, o b é menos 30, então vai ficar 30 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Dividido pelo dobro de A. O A é 1, tá bom? Então, ó, 30 mais 50 é 80. Dividido por 2 é 40. E 30 menos 50 é menos 20. Dividido por 2, menos 10. Então, a resposta correta aqui é 40. Bom, o menos 10 não serve, porque ele está na restrição aqui, ó. Tá bom? Se não tivesse restrição, tanto 10 como 40, tanto menos 10 como 40 entrariam, tá? E para a gente terminar, você tem essa figura. A resposta que está aparecendo aqui é a letra B. Vamos verificar aqui se está tudo ok. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Ó. Nessa figura, você tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto universo. Você vai perceber aqui, ó, que o conjunto B, ele está contido em A. Tá bom? E o conjunto B e A está contido no universo. E o conjunto A, ele contém o conjunto B. E o conjunto universo contém A e B. Então, vamos ver a proposição 1. O conjunto A está contido no B. Não, o conjunto A contém. Então, é falso. O conjunto B está contido no conjunto universo. Verdadeiro. Todos os elementos de B pertencem ao conjunto A. Sim. Verdadeiro. Então, a 2 e a 3. Letra B mesmo. Bacana? Bom, gente, então aqui a gente termina a nossa correção da prova A1. Eu tive que dividir o vídeo, a correção em 2 vídeos, parte 1 e parte 2, para não ficar tão grande o vídeo, tá bom? Então, no mais, se tiver alguma dúvida, coloca lá no chat, no fórum, que a gente vai responder. Bacana? Então, espero que esse vídeo que vocês usem
para melhorar a construção do conhecimento de vocês. E até mais e tchau, tchau.